Fala, my friends! Você está no canal do Peregrino.com. Eu sou Anderson Friend e nós estamos voltando à nossa série do Peregrino Responde. Hoje, para responder a pergunta da nossa irmã Maria Helena, de Caruaru, Pernambuco. Ela pergunta o seguinte: teria João o Batista sido excluído do reino por ter duvidado do Senhor quando estava no seu cárcere? Essa pergunta que ela manda para a gente, na verdade, é uma pergunta retórica dela, porque ela queria saber, ela queria o meu posicionamento a respeito e o meu entendimento bíblico também acerca do assunto, porque a irmã, ela não crê que João Batista teria sido excluído, e na nossa comunhão eu pude perceber que ela queria saber também o meu entendimento a respeito do assunto. Tá? Fato é que essa questão ela é muito importante, porque tem um grupo, tem um movimento aí, com seu líder, com seus adeptos, que estão disseminando que João Batista teria sido excluído do reino milenar, tá? Da era vindoura. Só que para esse assunto ele ter um mínimo assim de amplitude, você que está vendo aí, acompanhando esse vídeo, saiba que esse é o entendimento dispensacionalista. O que é a doutrina dispensacionalista? O que é você ter uma visão dispensacionalista? É você entender que Deus teve um trato com a humanidade através do seu plano econômico dispensacional. Ou seja, dividindo em eras, o Senhor tratou economicamente com a humanidade. Dentro dessa premissa, que eu concordo com esses irmãos que excluem João Batista do reino dos céus, eu não concordo com a exclusão, mas eu concordo que existe a dispensação e existe a era milenar, e aí nós vamos ter que ter um entendimento da era milenar que muitas vezes foge do entendimento, vamos dizer assim, geral da cristandade, do evangelicalismo, do protestantismo, do catolicismo, do escolasticismo, da igreja de modo geral, que é entender a diferença entre ser salvo, receber a vida eterna, e entrar na era vindoura. Porque para entrar na era vindoura, antes vai ter que ser passado por um tribunal. E só vai entrar na era vindoura com as condições de herdar o reino, me refiro à herança do reino, não simplesmente entrar, porque a gente sabe que as nações sobreviventes e que ajudaram os judeus no período da Grande Tribulação, elas vão entrar. Mas herdar, só pode herdar quem for aprovado no tribunal de Cristo. Neste sentido, nem todo salvo vai entrar no reino. Para você entender essa dinâmica melhor, ter a resposta de se isso é bíblico ou não, eu sugiro que vocês assistam os 2 vídeos que nós aqui do canal colocamos, que eu falei sobre esse assunto, que é a diferença entre salvação e reino, sobre a ótica de entrar e receber a vida, e em um outro vídeo, a diferença do reino e da salvação, sobre a ótica das ressurreições. Porque o aprovado ele vai ter uma ressurreição com 1000 anos de antecedência. O reprovado ele vai ficar 1000 anos sob esse lapso para depois ressuscitar. E ele vai ressuscitar no último dia. O Senhor Jesus fala isso abertamente, claramente. Então eu sugiro que você veja esses vídeos para você entender essa dinâmica entre você entrar ou não no reino dos céus. Não são todos os filhos de Deus, os salvos, que vão entrar no reino dos céus, somente os aprovados do tribunal de Cristo. É por conta disso que esse movimento diz que João Batista, embora salvo, embora como um servo de Deus que tinha que cumprir a sua missão, ele teria sido reprovado quando estava aqui na terra, e portanto ele foi colocado para fora do reino dos céus. Nós vamos ver se isso é coerente, nós vamos ver se isso tem base bíblica. E para isso, eu levantei 8 argumentos dessa teoria que eu vou chamar a partir de agora de teoria da exclusão. Então, toda vez que você ouvir eu falar teoria da exclusão, saiba que eu estou me referindo a essa ideia de João Batista ter sido excluído do reino dos céus, tá bom? Para isso, eu vou colocar aqui a tela. Eu vou pedir para você acompanhar comigo essas 8 argumentações que eu levantei, e nós vamos ir ponto a ponto em cada uma delas. Por quê? Nós temos que ser honesto com os nossos opositores. E opositor aqui eu quero me dizer em relação à ideia, em relação ao debate, não em relação à pessoa, né? Mas se eles estiverem certos, nós temos que nos dobrar. Se em algum momento o Senhor Jesus julgou João Batista e determinou que ele estaria fora do reino dos céus, nós temos que nos dobrar, eu tenho que me dobrar, você tem que se dobrar. Mas se eles estiverem errados, nós não só temos que reprovar, mas temos que resistir essa inverdade, porque ela passa a ser um engano, e um engano disseminado passa a ser uma heresia. E se isso virar doutrina, pode ser até pior. Tá? Então, é por isso que nós estamos fazendo esse vídeo. E voltando à nossa série do Peregrino Responde. Vamos ver aqui a nossa tela. Então, vocês estão vendo aí a teoria da exclusão. Os 8 argumentos da teoria da exclusão. Vamos lá para o primeiro argumento. O argumento da grandeza preservada. O que significa esse argumento da grandeza preservada? Significa
que os defensores da teoria da exclusão dizem que a promessa, ou aquele afã, ou aquele desejo de João se diminuir para que Cristo crescesse, conforme está lá em João capítulo 3, versículo 30, não se cumpriu. E aí eles vão usar a defesa de que não se cumpriu primeiro, porque João não de fato se diminuiu. Ele, na verdade, se elevou. Ele ficou disputando com o Senhor Jesus, porque no entendimento desses irmãos, ele deveria parar de batizar imediatamente no momento que ele haveria de identificar o Cristo, reconhecê-lo e, consequentemente, enviar pessoas para segui-lo. E eles advogam isso de duas maneiras, né? Que tinha a palavra eis o Cordeiro, e nesse sentido, alguns dos discípulos dele foram até João, e no momento que os seus discípulos começam a seguir o Messias, ele também teria que seguir. Ao não fazer isso, ele manteve a sua grandeza, porque continuou o seu ministério, continuou batizando, continuou numa espécie de competição com o Senhor Jesus. É isso que eles falam. Esse argumento da grandeza preservada, da exclusão, da teoria da exclusão, defendem, faz algum sentido bíblico? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, os defensores da teoria da exclusão dizem que isso não aconteceu, então ele preservou ainda a sua grandeza e ele, por conta disso, ele teria que ser reprovado e excluído do reino dos céus. My friends, nenhum problema se isso for ver um fato bíblico. O problema é um fato bíblico. Estamos diante de algo factível quanto a isso? Aqui nós temos um problema muito sério. Quem registrou a diminuição de João Batista? Quem registrou esse fato? O seu homônimo, o evangelista João, dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. Ele registrou, levado pelo Espírito Santo a fazer esse registro. Porque lembra, os discípulos, principalmente os evangelistas, os que escreveram os evangelhos, cumpre-se neles o que foi dito em João 14. E ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Por que o Espírito Santo teria que fazer eles lembrarem? Para eles anotarem, escreverem e ter em nossas mãos os 4 evangelhos. Então, o fato de João, o evangelista, João dos 12, ter colocado que essa ocorrência que João, o Batista, tinha o afã de se diminuir, o desejo de se diminuir, para que Cristo crescesse, foi uma ação inspirativa, completamente soprada pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo fez ele lembrar e fez ele anotar. E ele escreveu. Qual o problema disso? O problema é, se os da teoria da exclusão estiverem certo, que ele manteve a sua grandeza, o registro bíblico, ele teria que dar pra gente uma amostra de que isso não se cumpriu. Ah, mas João, ele deixou isso para nós, a intenção de João era só registrar. A interpretação disso ficaria para nós. Será? Quando João, ele fala, olha como João é cuidadoso, o evangelista, o João dos 12. Quando ele fala, por exemplo, ele faz a catalogação que Jesus estava batizando mais que João, e ele vai fazer esse registro no Evangelho, porque esse registro foi pego, né, por meio dos fatos históricos ali. E ele sabe que alguém disse isso, então ele anota isso e coloca isso no seu Evangelho. Se ele não fosse cuidadoso o suficiente para deixar essa interpretação se quem batizava era Jesus ou não, ele não teria feito um parêntese. Em João capítulo 4, versículo 2, conforme você pode perceber, diz assim, se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas sim seus discípulos. Ora, se João soubesse que o Batista não diminuiu, não cumpriu a sua palavra, ele abriria um parêntese. Se bem que João Batista não diminuiu, se bem que Jesus só foi elevado quando João Batista foi preso, se bem que João Batista caiu, se bem que João Batista teve que morrer para que isso acontecesse, para que Cristo fosse elevado. Alguma coisa desse tipo. Sabe por quê? Porque se os da teoria da exclusão estiverem certos, até João se enganou. Quem sabe, quando chegar na era vindoura, eles possam falar com João e João falar, puxa, é verdade, eu vou fazer uma nota de rodapé explicando aqui que João o Batista não se diminuiu, não deu certo a proposta dele. Eu vou colocar uma nota de rodapé na próxima impressão. Né? Quem sabe João, o evangelista, faça isso, né? Com esse colegiado de irmãos aí que afirmam que João Batista foi excluído do reino. Irmãos, esse lapso não foi um lapso só, um lapso para nós, mas foi para o evangelista. Tá? É muito sério. Quando o registro é levado pelo Espírito Santo a ser colocado na Bíblia, se não tiver um contraponto, nós não podemos simplesmente fazer qualquer interpretação sob o risco de negarmos o que está escrito e inferirmos que quem escreveu se equivocou. Você quer um exemplo claro disso? Samuel, quando ele sai do Sheol, quando ele levanta do Sheol e aparece para a feiticeira, muitos intérpretes dizem que foi um demônio
que foi um espírito se passando por Samuel, dissimulado, etc. E usa várias conexões, várias inferências. Principalmente os adventistas, que não acreditam que a pessoa tem vida depois da morte, então isso aí seria uma pedra de tropeço. Mas entre outros, vários cristãos, pentecostais, cristãos conservadores, defendem que foi um demônio. Mas o autor bíblico diz Samuel. Samuel levantou do Sheol. O autor bíblico fala Samuel. Se eu disser que é um demônio, eu estou indo contra o autor bíblico. Ele não abriu um parênteses para dizer era um demônio. Ah, mas isso estava óbvio que era um demônio, porque isso e aquilo. Não, meu irmão. Lembra do profeta Micaías? O profeta Micaías, quando foi profetizar lá em relação a Acabe, com a presença do rei Josafá, ele sabia que aqueles profetas estavam tudo profetizando mentira. Estavam sob espírito de engano. Estavam sendo levados por um espírito mentiroso. Aí ele é obrigado a profetizar, e quando ele profetiza, ele fala, saiu um espírito mentiroso e foi colocado sobre esses profetas. Tanto é que ele leva uma bofetada, ele apanha do outro profeta. Note que, se fosse para a gente interpretar que aqueles profetas de Acabe eram mentirosos, o registro bíblico não precisaria colocar essa ocorrência. Então a Bíblia é muito cuidadosa. Quando é para falar de um espírito mentiroso, ela fala. Como esse caso aqui de Micaías, tá? Se você não sabe dessa trama, vê lá a passagem bíblica que diz, o contexto bíblico que diz da profecia em que Josafá, juntamente com Acabe, iriam, conciliados, né, por meio de aliança, fazerem guerra, né, em apoio um ao outro. E o fim a gente sabe o que acontece ali. Então, não tributa algo que não foi tributado na Escritura. Não coloque algo que não foi colocado. Por conta disso, my friends, o argumento, a defesa da grandeza preservada tem que ser posta de lado. Ela é fraca, frágil e não tem condição de permanecer em pé. Então vamos para o próximo argumento. O argumento do batismo de identificação. Tá? Esse argumento aqui, para você entender, é o seguinte. Os da teoria da exclusão vão dizer que João ele batizava unicamente para que o Messias fosse identificado. E após a identificação do Messias, as pessoas passassem a seguir o Messias, inclusive ele, e ele imediatamente iria parar de batizar. É isso que defende os da teoria da exclusão. Tá? Tem base bíblica para isso? Faz sentido? Vamos verificar aqui se faz sentido o argumento do batismo de identificação. A primeira porção que a gente vai ler aqui é João capítulo 1, versículo 35. My friends, todas as passagens que eu estou citando aqui, salvo indicação, salvo explicação melhor, são da Bíblia Tradução Brasileira, de 1917, tá? Eu estou usando a tradução brasileira para todas as passagens, salvo quando for indicada outra versão. No dia seguinte, João estava lá outra vez, com 2 de seus discípulos, olhando para Jesus que passava, e disse, eis ali o Cordeiro de Deus, tá? Essa expressão, eis ali, para os defensores da teoria da exclusão, é como se fosse uma senha. Dizem, né, defendem-se esses estudiosos, de que essa seria a senha para que as pessoas soubessem, chegou o Messias, agora vai lá e siga ele. Até parece que era uma coisa decorada, né, uma coisa programada antecipadamente. Nada parecido com uma coisa que flui do interior, uma coisa que vem do Espírito Santo, né? Estranho essas colocações assim meio que arbitrárias. Eu penso que não é bem assim. Ainda que isso identificasse o Messias, o fato dele falar o Cordeiro de Deus era algo que pulsava dentro dele. E foi tocado pelo Espírito Santo para falar isso. Isso é um registro tão importante que está na Bíblia. Se podemos dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, entre outras partes bem fortes e factuais da Bíblia, uma delas é essa, tá? A impressão de João Batista. Então aqui estaria a identificação. Então, por um lado, temos a identificação. Parece que o registro bíblico faz com que haja realmente essa ideia de identificação. Então ele identificou, ó, esse é o Cordeiro, e 2 passaram a seguir o Cordeiro. Mas o que acontece? Essa é para você identificar o Messias. Em que parte fala que o batismo... Aqui nós temos a situação da identificação. Mas onde fala que o batismo era para isso? Vamos ver aqui o capítulo 1, versículo 33, porque nós lemos aqui o versículo 35. Vamos voltar 2 versículos. Eu não o conhecia. No caso, Jesus, Cristo Jesus, eu não conhecia. Eu não sabia que Jesus era o Cristo. Mas o que me enviou a batizar com água, disse-me, aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu tenho visto e testificado que ele é o Filho de Deus. Olha só. Então, para João também tinha uma identificação, que era o Espírito vir e permanecer. Esses que advogam a sua exclusão dizem, de alguma forma, eu não vi isso na Bíblia, mas eles dizem que o Espírito, quando João batizava, ele descia e subia, ele não permanecia. Acho que essa ideia de permanecer aqui, no entendimento deles, era o sinal de que
o Messias foi encontrado, tá? Então o Espírito desce e não volta, permanece. Então ele teria recebido o Espírito Santo, tá? Essa conclusão aqui deles. Lembrando que eu não vejo registro bíblico escriturístico para isso, mas dando benefício da dúvida aqui, seria essa a forma de João identificá-lo, tá? Que era o Espírito Santo desceu. Nós vamos ficar com essa linha. O Espírito Santo desceu sobre aquele que João esperava ser o Messias. E ele viu, na forma corpórea da pomba. Realmente, o registro bíblico nos obriga a aceitar que havia uma identificação. Então, os da teoria da exclusão, eles têm aqui uma boa base lógica e até mesmo escriturística. Agora nós precisamos ver se o batismo se encaixa como o método que o João usava até saber quem era ele. Porque a gente sabe que João identificou para os seus discípulos, e a gente sabe que ele foi identificado para si mesmo, quando ele percebe o sinal do Espírito Santo descendo. Mas agora, em que momento a Bíblia fala que o método para que essa identificação acontecesse fosse o batismo? Existe alguma passagem bíblica factível que diz que o método para isso acontecer era ele ficar batizando até que isso acontecesse? Tem base bíblica isso? Vamos ver. Então a gente voltou para o 33, agora nós estávamos no 35, voltamos 2 versículos para o 33, agora nós vamos voltar mais 2 versículos para o 31. Diz assim: eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que eu vim batizar com água. Então, de fato, existe uma passagem bíblica que garante que João, ele batizava para identificar o Messias. O problema é que o defensor principal, o líder, o pregador principal desse movimento, dessa ideia, desse conceito, ele diz, e isso eu posso garantir porque eu ouvi na sua pregação, ouvi no seu vídeo, ele diz que o único motivo de João batizar, ele usa essa expressão, o único motivo de João batizar era para que Cristo fosse manifestado. Primeira pergunta: o motivo para João batizar era para que Cristo fosse manifestado? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta: o único motivo era para que Cristo fosse manifestado? Eu penso que o motivo de João batizar não era para Cristo ser manifestado, mas se tornou um meio para que isso acontecesse. O motivo para João batizar é outro. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Repare, para o arrependimento. Eu batizo para o arrependimento. Mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar-lhes a sandália. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Bom, isso aqui está claro. O batismo de João era para arrependimento, não única e exclusivamente para encontrar o Messias ou identificar o Messias. Passou a ser um método para isso, mas o motivo de João batizar era para que as pessoas se arrependessem. Ele procurava por pessoas arrependidas. A prova disso é que ele fala: produzir fruto dignos de arrependimento. O que isso tem a ver com encontrar o Messias, identificar o Messias, produzir fruto digno de arrependimento? Isso tem a ver com o batismo de João, com água. Agora olha só que interessante. Se o batismo de Jesus fosse unicamente para identificar o Messias, nós vamos ter um problema um pouco mais sério. É por isso que a gente tem que investigar ponto a ponto a Escritura. Paulo, ele fez uma viagem a Éfeso, e a gente vai encontrar o registro dessa viagem agora mesmo aqui, lá em Atos 19. Vamos ler o que está em Atos 19, para a gente entender melhor essa passagem. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, estou lendo aqui a partir do versículo 1, Atos 19, 1, foi a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Agora, a resposta eu vou ler aqui na tradução, a revista Almeida Atualizada. Responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Isso aqui é a tradução Almeida. Olha que interessante. Olha que interessante. O Espírito Santo inspira Lucas a registrar que havia discípulos em Éfeso. Pode haver um discípulo registrado na Bíblia que não seja salvo? Os discípulos são contados como aqueles que foram salvos, são do Senhor. Discípulos, geralmente e principalmente em Atos dos Apóstolos, eram aqueles que eram contados como do Senhor, do caminho. Então esses de Éfeso eram chamados de discípulos tendo o batismo de João, sem saber o que é Espírito Santo. E na opinião do Espírito Santo, muitas delas são discípulos, enquanto que na nossa ainda não são. O Senhor pensa diferente da gente. Mas o foco não é esse. O foco é, eles eram contados como do Senhor. E o fato de Paulo perguntar se eles receberam o batismo do Espírito Santo quando eles haviam crido, primeiro porque Paulo reconhece que eles creram. Senão eles nem poderiam ser chamados de discípulos. A definição de discípulos chegou entre as pessoas que talvez falaram deles, ou deles terem encontrado Paulo, conversado, falado as coisas acerca do Senhor, e isso ficou claro para Paulo que eles creram, porque Paulo não pergunta se eles creram. Paulo pergunta se eles receberam o Espírito Santo quando creram.
Então Paulo reconhece que eles eram do Senhor, esses discípulos de Éfeso, isso para ficar bem claro. Só que Paulo descobre uma coisa muito interessante. Vamos voltar lá para o texto. Primeira coisa que Paulo descobre é que eles não ouviram falar do Espírito Santo, que existe, ou que é Espírito Santo, ou que há Espírito Santo. É assim que está no original, que há Espírito Santo. Aí Paulo faz uma outra pergunta. A segunda pergunta de Paulo é: que batismo, pois, recebestes? É como se Paulo falasse assim: mas que batismo vocês receberam, então? Porque vocês são discípulos, vocês creem. Mas vocês não ouviram falar do Espírito Santo. Mas para ser discípulo, não tem como uma pessoa ser discípula se ela não ser batizada. Então vocês foram batizados. Mas que batismo é esse que vocês receberam? Que vocês não têm o Espírito Santo? Ou sequer ouviram falar do Espírito Santo? Aí eles respondem: o batismo de João. Ah, my friends. Aqui nós temos uma coisa muito, muito potente, eu diria. O batismo de João transcendeu a Palestina da sua época, o Israel da sua época. Ele é muito mais transjordâneo que a gente pensa. O batismo de João rompeu, ele se tornou um batismo extra-regional e foi parar nas regiões do Império Romano. Chegou em Éfeso. Como chegou em Éfeso? A gente não sabe. Era alguém que batizava como João batizava, algum discípulo, alguém que criou e praticou o batismo de João? Não sei também. Esses varões foram batizados quando eles foram para Israel e depois voltaram, ou eles foram batizados enquanto jovens e depois por algum motivo foram para Éfeso? Também não sei. Eu sei que o batismo de João, a única coisa que eu tenho certeza, o batismo de João transcendeu Israel. Ainda que ele tenha sido chamado para batizar os filhos de Israel, o seu batismo transcendeu. Ele se tornou extra-regional. Não estou dizendo aqui que João foi para Éfeso, que João fez alguma viagem missionária. Não, a Bíblia não fala isso. Mas o seu batismo, sim. Então, para você que acha que o batismo de João era só para identificar o Messias, era só para lavar alguns punhados de pecadores, você não tem noção do que era esse ministério, esse trabalho desse servo do Senhor. Você não faz a menor ideia de onde chegou esse servo do Senhor. Agora, se eles foram batizados diretamente por João, muito provavelmente foi antes de João começar a pronunciar, na iminência de aparecer o Messias, aquela palavra: eu vos batizo com água para arrependimento, porém o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Provavelmente eles foram batizados antes disso, antes dessa palavra, ou até mesmo depois que essa palavra já teria sido pronunciada. Mas não foram batizados no momento da tensão, do clímax dessas pronunciações de João. Porque senão eles não poderiam falar que sequer ouviram que o Espírito Santo, o que é Espírito Santo. Eles não poderiam usar essa expressão. Mas que interessante, o batismo de João rompeu. E vou te dizer, no arranjo de Deus foi necessário romper para alcançar esses próprios varões aí. Eles foram contados como discípulos no registro bíblico. Paulo reconheceu que eles creram. Paulo reconheceu que eles foram batizados. Só Paulo percebeu que eles não receberam o Espírito Santo. Essa é a única coisa que Paulo percebeu. Só que agora Paulo descobre que eles foram batizados com o batismo de João. E por que eu estou tendo que fazer todo esse processo aqui, irmãos? Para provar para vocês que esse argumento do batismo de João servir somente para identificar o Messias é um argumento falacioso, insustentável. Porque olha a opinião de Paulo. Essa não é a minha opinião, essa não é a opinião de qualquer outro, essa é a opinião de Paulo. Qual é a opinião de Paulo acerca do batismo de João? Vamos voltar lá para o texto. Agora a gente vai voltar de novo para a tradução brasileira. Paulo, porém, disse: João batizou com o batismo de arrependimento. Repito, batismo de arrependimento, não é batismo de identificação. O batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescer naquele que havia de vir depois dele, isto é, Jesus. Ah, my friends. Para Paulo, o batismo de João era para arrependimento. Para Paulo, João não só batizava para arrependimento, mas também instava a que crescem em Jesus, aquele que viria depois dele. Para Paulo, não tem nada a ver essa questão de você usar esse batismo de João como método de identificação do Messias de Israel e simplesmente ele parar de batizar e acabou e tudo mais. Paulo reconhece o trabalho de João. Paulo reconhece o batismo de João. E Paulo reconhece que João também levava as pessoas a crerem no Senhor Jesus. Quem desconhece isso são os da teoria da exclusão, tá? Não podemos ainda finalizar a defesa apologética dessa argumentação, porque ainda tem mais uma passagem que eu acho ainda mais extraordinária. Voltemos agora para Atos 18. Olha só, vamos chegar aqui no versículo 24. Ó. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e muito versado. Olha só como o registro bíblico aponta, né? Apolo, muito versado nas escrituras. A versão Almeida, revista atualizada, coloca poderoso nas escrituras. Então chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras.
instruído no caminho do Senhor. Que Senhor? Jesus. Sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão. Olha o registro bíblico acerca desse homem. Com precisão as coisas concernentes a Jesus. Então ele conhecia muito bem Jesus e tinha precisão em falar desse Jesus como aquele Messias prometido nas escrituras veterotestamentárias. Esse homem era um poderoso orador. Ele era muito influente. Tanto é que ele aparece entre os influentes lá na carta aos Coríntios. Tá? E olha só, uma ponderação aqui. Ensinava com precisão concernente a Jesus, apesar de conhecer somente o batismo de João. Ah, my friends. Olha onde foi parar o batismo de João. Olha quem o batismo de João alcançou. Um dos homens mais notáveis do Novo Testamento. Aí vai dizer que o batismo de João era um método para reconhecer o Messias, depois tinha que acabar o batismo de João. O batismo de João é desconhecimento bíblico do assunto. É não entender. É desonrar aquele que merece a honra. É não ver aquilo que tá claro. Se você continuar lendo, você vai ver que a Prisca, né, a Priscila, ela vai e esclarece algumas coisas com ele, provavelmente acerca do batismo. Eu não sei se ele teria sido batizado de novo, como foi os 12 varões de Éfeso. Provavelmente sim. Mas ele já era poderoso em palavras. Ele já era um grande orador. Ele tinha precisão. Ele era notável, irmãos. Só tinha o batismo de João. O batismo de João alcançou muitas pessoas, que a gente não imagina. E rompeu a Palestina da sua época. Então, o batismo, por identificação somente, não se sustenta ao crivo da Escritura. E deve, my friends, ser posto de lado. Vamos ver o terceiro argumento aqui que eles usam. O argumento do ministério bloqueado. Esse argumento do ministério bloqueado vai falar que Jesus não pôde ter o seu ministério em pleno funcionamento enquanto João Batista não parou de batizar. Então João Batista era uma pessoa que travava o ministério de Jesus, bloqueava o trabalho de Jesus, e Jesus não poderia operar os seus milagres, não poderia pregar, não poderia fazer as coisas. E João Batista precisou ser preso, né, consequentemente executado, para que o Senhor Jesus pudesse fazer o seu trabalho sem nenhum bloqueio, sem nenhuma resistência. Faz sentido? O que os da teoria da exclusão utilizam de forma bíblica para defender essa teoria? Então vamos ver aqui no texto. O texto utilizado pelos que defendem essa teoria é o texto que começa com Mateus capítulo 4, versículo 12. Vamos ler aqui o 12 e o 13 para a gente começar a entender. Lembrando, nós temos que ser honesto com aqueles que pensam diferente da gente. A gente tem que elevar ao máximo o assunto para a gente, quando a gente for discordar, a nossa discordância tem ter um fundamento mais sólido. Porque se a gente ficar só escorregando, tirando uma coisa, encobrindo outra e não falando tudo certinho, a gente não está fazendo a defesa correta. Então eu estou colocando aqui as condições mais plausíveis desses argumentadores. Tá? Então colocando as passagens que eles usam. Então, por exemplo, eles colocam aqui a passagem de Mateus capítulo 4, versículo 12, 13, né, utilizando novamente a tradução brasileira. Vamos ver o que está escrito aqui. Quando Jesus soube que João fora preso, partiu para a Galiléia, deixando Nazaré. Foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon. Isso aqui você vai encontrar em Mateus capítulo 4, versículo 12 e 13. Então, olha só. Jesus, sabendo que João foi preso, ele faz um deslocamento, ele sai de Nazaré e vai para Galiléia e se estabelece em Cafarnaum e nas cidades beira-mar. Mas ele faz isso depois que João foi preso. Né? Que interessante essa conexão. É muito interessante. E tem a ver, né, o fato de João ter sido preso com Jesus fazer esse deslocamento e o que Jesus fez a partir desse deslocamento. Agora a gente vai tentar ver se esses defensores conseguem associar esse deslocamento ao seu ministério. Vamos ver no versículo 17 do mesmo capítulo. Desde esse tempo, guarda essa expressão, desde esse tempo, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Entendi. Então, desde esse tempo, eles pegam como que antes desse tempo, Jesus não teria pregado. Logo, João teria bloqueado a sua pregação, o seu trabalho, o seu ministério, etc. Interessante. Como eu disse, algumas questões são bem apontadas dentro do duelo escriturístico. Não é à toa que uma ideia surge e às vezes a gente precisa combater essa ideia e essa ideia está bem montada. Em alguns momentos está mal montada, em alguns momentos está bem montada. O problema é que a ideia em si, ela não pode ter nenhum furo, ela não pode falhar, ela tem que se sustentar. Então é aqui que a gente vai fazer uma sustentação sobre esse tema, para ver se de fato o ministério de Jesus só começou quando João foi preso. A primeira coisa que nós temos que notar aqui
reconhecer que realmente ele começou a pregar sob essa circunstância. Mas que pregação era essa? Arrependei-vos porque o reino dos céus está acercado, está próximo. Quem pregava isso? Isso mesmo, João Batista. E por que ele prega a mensagem de João Batista? Porque João Batista está preso. Isso aqui penso isso é uma coisa pessoal minha, que Jesus não está iniciando seu ministério, ele está concluindo o do seu precursor, porque ele prega a mesma mensagem. A mensagem de que o reino está próximo só pode vir daquele que não é o rei, mas daquele que sabe que o rei está para aparecer. Jesus é o rei. Essa mensagem não pode ser dele. Ele é o rei e o reino. O reinado é ele. Quem que diz e quem que pode dizer que o reino está próximo é quem sabe da iminência do surgimento dessa pessoa. E quem podia fazer isso só poderia ser o precursor, porque o precursor antecede o rei, antecede aquele que veio para reinar. Então é nítido. Para mim não é nenhum problema que Jesus está falando de algo muito mais vinculado a João ou Batista do que a ele próprio. Porque a mensagem dele, quando você vê lá em Mateus 12, se expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque o reino é a ausência de Satanás. Quando você encontra um demônio que precisa ser resistido, e esse demônio ele tem que ser expelido, você está dizendo assim, um reino chegou para combater outro reino. E esse reino é o reino do Senhor, é o reino de Deus. Ele fala reino de Deus. E por isso que no milênio não tem Satanás. Satanás vai estar preso. Reino é a ausência de Satanás. A principal ênfase do reino é que Satanás não opera. Aonde está o reino de Deus não tem a operação das trevas. Satanás vai estar preso, os demônios vão estar no abismo. Eles sabem disso porque eles falam, vieste nos atormentar antes do tempo. Eles sabem que eles vão para o abismo. E também os anjos decaídos vão estar no abismo. O reino milenar é um reino completamente ausentado de Satanás. E aonde Satanás é expelido, você está dando uma amostra de que o reino chegou. Que o reino é Cristo. E aonde está Cristo, não está Satanás. Percebe? Agora, se o ministério for essa mensagem, essa proclamação de que o reino está cercado, nós temos um problema muito sério. Vamos lá? Vamos fazer aqui umas considerações importantes. Primeiro, o que é ministério para você? Ministério é pregar? Ministério é orar? Ministério é curar? Operar milagres? Ministério é batizar? Ministério é fazer discípulos? O que é ministério? Podemos definir ministério como única e exclusivamente uma pregação? Porque eu estou dizendo aqui uma pregação específica do seu precursor. O precursor falava, o reino está próximo. O reino é Cristo. A gente sabe que o reino não pôde ser instaurado em Israel por causa da sua rejeição. Mas aonde estava Cristo, estava o reino de Deus. O governo de Deus está em Cristo. Só que, se isso é ministério, nós vamos ter algum problema para definir o que é ministério. Por exemplo, vamos ler aqui João capítulo 3, versículo 22. Isso depois que Jesus foi batizado. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Então, depois que ele é batizado, Jesus ele vai para a terra da Judeia. E ali se demorava com eles. Ou seja, passava um tempo ali com os discípulos. E eles batizavam. Quer dizer, ali se demorava com eles e batizava, se referindo a Jesus. A gente sabe que Jesus mesmo não batizava. A gente já falou isso. Só você vê o versículo 2, capítulo 4. Só que olha o versículo 23. João também estava batizando em Enom. Então, Jesus batizava na Judeia, através dos seus discípulos, e João em Enom. Correto? Então, João estava vivo e plenamente executando as suas funções de batizar. E Jesus estava com seus discípulos. O que há de importante nessa menção aqui? Jesus já tinha discípulos. Pode uma pessoa sem ministério ter discípulo? Pode o ministério de uma pessoa não começar e ele já ter discípulo? O que Jesus fala na sua grande comissão intercontinental? Ele fala assim, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho dito, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é fazer discípulo? Ensinar, guardar, ensinar e guardar. E batizar. Então Jesus já tinha discípulo que batizavam. E Jesus, para ter discípulo, ele fez alguma coisa. Ele executou alguma coisa. Ele falou, ele anunciou, ele chamou. Isso é ministério, meu irmão. Como é que você vai ter discípulo sem ministério? Pode alguém ter um ministério sem discípulo? Só que olha só, um pouco antes dessa ocorrência de Jesus ter seus discípulos batizando, acontece lá nas bodas de Caná o milagre de ele transformar água em vinho. Então ele executa o seu primeiro milagre antes mesmo dos seus discípulos terem essa função de batizar, e no momento ali que antes, né, de qualquer coisa. Então Jesus, logo que batiza, ele vai mais adiante ter discípulos e executar um milagre, que é transformar água em vinho. Esse, na verdade, é o primeiro sinal que Jesus faz. Pode um ministério começar sem milagre? Pode um ministério começar sem discípulos? E aí o que acontece? Quando ele é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele.
E o que ele faz em seguida? Ele é impulsionado debaixo do Espírito Santo a ir para o deserto. Por que ele faz? Ele vai enfrentar Satanás. Como alguém sem ministério pode ter condições de enfrentar Satanás? Meu irmão, é um erro tributar o ministério de Jesus àquela mensagem da proclamação do reino está próximo. Ainda que faça parte, não é essa a forma que você distingue um ministério começar ou não. É o mesmo erro de você dizer que o único motivo de João Batista batizar era para identificar o Messias. Aí você não entende que o batismo dele era para arrependimento. Aí você não entende que a função dele era levar as pessoas a crerem no que viria depois dele. Do mesmo jeito que você diz que o ministério de Jesus é aquela mensagem proclamada em Mateus 4,17, você ignora tudo o que aconteceu antes. Você ignora a tentação do deserto. Você ignora o milagre das bodas de Caná. Você ignora o fato dele já ter discípulo. E você ignora o fato dos discípulos dele já estarem batizando. Como que você vai definir, como que você vai dizer que o ministério de Jesus só começa no momento que ele prega a mensagem de João? E para a gente não ter nenhuma dúvida do que é começar o ministério, vamos ver o registro que está em Lucas, na passagem de Lucas, capítulo 4, que ali sim é a definição do que é o ministério, tá? Lucas, capítulo 4. Jesus ali na sinagoga, capítulo 4, versículo 16. Indo a Nazaré, onde se criara, ao sábado entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue, o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito. Isso aqui está em Isaías capítulo 61, tá? A profecia de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, entregou ao assistente, sentou-se todos na sinagoga, estavam fitos os olhos nele, então ele começou a dizer a eles, hoje se cumpriu estas escrituras nos vossos ouvidos. Quando ele diz essa escritura se cumpriu nos vossos ouvidos, está se referindo ao fato de se cumprir na audição deles. Porque aquilo que eles ouviram é o ministério do Senhor. O que é o ministério do Senhor? O Espírito está sobre mim. E me ungiu para dar vistas aos cegos, anunciar aos pobres as boas novas, libertar os cativos e dar liberdades aos oprimidos. Isso é o ministério. Quando isso acontece? Acontece quando o Espírito está sobre mim. E quando o Espírito estava revestido no Senhor Jesus, esteve sobre o Senhor Jesus, no momento que ele foi batizado. O ministério de Jesus começa no batismo, não na prisão de João. Nós estamos vendo aqui uma pronunciação profética que diz isso. Porque o Espírito estar sobre ele e ungir ele é para isso. Isso não tem a ver com o fato de João estar preso ou não. Isso tem a ver com o fato do Espírito Santo estar sobre ele ou não. E quando o Espírito Santo esteve sobre ele? No batismo. Quando começa o ministério de Jesus? No momento que ele sai da água do Jordão. Quando ele sobe da água, quando ele sai da imersão para a emersão, ali ele é revestido do Espírito Santo. Ungido para fazer tudo isso que você leu aqui na profecia de Isaías, capítulo 61. É Isaías 61 que diz o que é o ministério do Senhor Jesus. E não a prisão de João Batista. Portanto, o argumento do ministério bloqueado de Jesus é um erro. Não fica de pé e deve ser posto de lado. Vamos ver aqui o próximo argumento. O argumento da concorrência. Aqui a passagem aqui está um pouco diferente, tá? Não é bem essa passagem. Mas a ideia aqui do argumento da concorrência é, embora parecida com essa ideia dele continuar batizando, mas o fato aqui é que os defensores da teoria da exclusão dizem que João se coloca como uma pessoa que resiste a Cristo. Porque até então, tudo que a gente poderia ter falado de João, poderíamos falar como um erro, uma falha. Aqui se colocam João como alguém contumaz, que resiste, porque ele passa a ter ciúmes de Jesus. Quando vão dizer que Jesus estava batizando mais que ele passa a ter, vamos dizer assim, uma inveja, um ciúme. Eles dizem isso, impressionante. Então, João se coloca como um concorrente de Jesus e faz resistência a Jesus. Então, a passagem que vai dar alguma sustentação para esse argumento é a passagem que começa aqui em João capítulo 3, versículo 26. Eles foram ter com João e disseram-lhe, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de que tens dado testemunho, ei-lo ali, está batizando e todos vão a ele. A gente sabe que não é assim, não é bem assim, não é Jesus que batizava, eram os discípulos, mas levam essa mensagem a ele, para despertar nele uma espécie de ciúme.
E é isso que defendem. Eles defendem, eles acham que João Batista sentiu ciúme e ficou revoltado com isso. Só que olha que interessante. É defendido por eles essa passagem, mas acaba sendo um lapso, acaba sendo o próprio calcanhar de Aquiles da defesa deles, usar essa passagem. Porque daí João responde assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, o que vão dizer os da teoria da exclusão? Eles vão dizer que Jesus, momentos antes, disse que ele era o Filho de Deus. Né? Eu testifico, ele é o Filho de Deus. E agora está chamando ele de homem. E o principal pregador, ele usa muito isso, né, com a sua maneira eloquente de dizer, que João tinha rebaixado Jesus porque ele tinha ficado uma espécie assim de ciúme, né, de Jesus, e começa a rebaixar Jesus na sua postura de homem. Mas pera lá, meu irmão. Dizer que Jesus é homem é um rebaixamento? Ou é você não entender a grandeza da natureza de Cristo? Isso aqui é insustentável. Sabe por quê? Porque João está falando que o homem não pode fazer nada se do céu for dado. Então ele reconhece que aquilo que Jesus estava fazendo, ou viria de fazer, veio do céu. Se João fala que do céu foi dado, o que você tem que entender? Que o que Jesus faz é aprovado, é celestial. Como é que você vai pôr isso na conta de que de uma pessoa que ficou com ciúme? Isso aí é ilação. Eles vão coadunando as coisas para chegar nessas conclusões. Mas aonde a Bíblia fala que ele teve algum tipo de ciúme, inveja, ou em relação a usar a expressão o homem não pode fazer nada se do céu não foi dado? Agora, quem mais falou que Jesus era homem? Quem mais usou essa expressão? Ele próprio. A expressão filho do homem ele serviu muito bem. Se você ler, por exemplo, lá em João, capítulo 9, quando ele cura o cego de nascença, a última coisa que acontece com o cego de nascença é ser excomungado da sinagoga. Quando isso acontece, João vai atrás do cego de nascença. É Jesus. Jesus vai atrás do cego de nascença. Enquanto o cego de nascença pergunta, crês tu no filho do homem? Quando chega nessa porção, se você procurar os manuscritos mais jovens, o que faz parte do texto Receptus, o texto da Reforma, texto da recuperação lá de Erasmo de Roterdã, você vai ver que os copistas tiraram a expressão filho do homem e colocaram filho de Deus. Por quê? Porque é muito, assim, filho do homem ficaria muito estranho para uma pessoa que depois viria ajoelhar e adorar ele. Porque o cego fala assim, quem és para que eu nele creia? Aí Jesus fala, tu está vendo, é o que fala contigo. Aí o cego cai de joelhos e o adora. Aí filho do homem, adorar o homem, essa coisa, os copistas fizeram de forma espúria, artificial, trocar o termo filho do homem para filho de Deus, porque filho de Deus está diante da grandeza divina daquele homem, e aí você está adorando Deus. Você quis passar essa ideia de adorar Deus. My friends, só quem não compreende a dupla natureza de Jesus, a sua união hipostática, que ele é homem e Deus, 100% homem, 100% Deus, pode ter essa dificuldade, ter esse sentimento de achar estranho aquele cego adorar um homem. Porque quando Jesus fala filho do homem, ele está falando da sua natureza humana. Mas quando o cego se ajoelha para adorar, ele está refletindo a sua natureza divina. Na verdade, nós tínhamos que olhar isso com a beleza, né? A beleza singular do que é Jesus em sua dupla natureza. Só os que não conseguem ter noção da sua dupla natureza pode achar estranho a palavra homem. Então, o argumento aqui da concorrência não pode se sustentar por conta desse texto e o fato de João ter chamado ele de homem. Tá? É inconclusivo, insustentável e frágil esse argumento e deve, como todos os outros que a gente viu até agora, ser posto de lado. O argumento da resistência ao segmento. O argumento da resistência ao segmento significa que resistir ao segmento é resistir ao fato de você seguir Jesus, de você ser um seguidor de Jesus. Então eles defendem que João, no momento que identificasse o Messias e o batizasse, tinha que imediatamente parar de batizar e também se converter a um discípulo de Jesus. Inclusive, alguns defendem que esse foi o momento que ele é excluído do reino. Porque se você não segue Jesus, como é que você vai entrar no reino? Uma pessoa vai entrar no reino se ela não segue Jesus? E aqui é tão estranho esse argumento, porque eles estão colocando esse segmento de João dentro de um segmento físico, direto, presencial. E acham que isso é fator que exclui João do reino. Alguns, né? Porque outros ainda vão chegar em outros fatores. Mas acham que esse é o fator principal. Meu irmão, e essa mulher samaritana? Que ao invés de seguir Jesus como Maria Madalena, como as irmãs de Lázaro, ela foi para as aldeias de Samaria e anunciou Jesus, dizendo, eis o profeta. Não seria ele o Messias? E testemunhando, muitos creram. Ela não seguiu Jesus de perto. E o gadareno, que depois de liberto da legião, limpo, liberto, todo mundo admirado de ver aquele homem que só podia ser contido com algemas. E o que puderam fazer por ele, o máximo que puderam fazer por ele foi colocar ele em correntes. Ele corre atrás da embarcação, quando eles estão entrando no barco, insistem, deixe-me seguir. E Jesus fala, não, vá para os da tua casa e anuncie o que o Senhor tem feito na sua vida. Irmão, você acha que qualquer um seguia Jesus a hora que queria? Quem queria seguir Jesus, se o Senhor não quisesse que seguisse, ele falava. A raposa tem covios, os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Como se ele estivesse dizendo, não vem não, você não vai ter onde dormir. E o que era para seguir ele, de repente fala, deixa eu enterrar meus pais primeiro, e Jesus fala, deixa os mortos enterrar seus mortos.
A gente não consegue concluir quem segue e quem não segue. Ao rico, esse sim fez resistência. Esse sim, se você quer colocar o argumento da resistência ao segmento, coloca o jovem rico, que ele fala, vai e vende tudo e depois siga-me, terá um tesouro no céu. O jovem rico não conseguiu fazer isso. Então ele resistiu ao pedido de seguir Jesus. Mas João Batista não pediu, não resistiu ao segmento do Senhor Jesus, porque Jesus, em momento nenhum, chegou para João Batista e falou: pare de batizar e siga-me. É ilação. É você coadunar. Ah, não, João tinha que te seguir, mas onde está escrito isso? João foi profetizado por 2 profetas e um anjo. Nenhuma das profecias de Malaquias, de Isaías e do Gabriel falam que ele deveria seguir Jesus. Fala que ele prepararia um povo, fala que ele antecederia, que ele seria precursor, fala que ele retificaria as estradas, fala que ele converteria o coração dos pais aos filhos, fala que ele prepararia, deixaria um povo preparado para o Senhor Jesus. Em nenhum momento fala que ele deveria seguir Jesus. Se esse for o padrão para entrar no reino, o gadareno está fora do reino, a mulher samaritana está fora do reino, e muitos outros que creram e não seguiram Jesus estão fora do reino. Então esse argumento é muito frágil também, não se sustenta e deve ser posto de lado. Agora nós estamos diante do argumento do menor do reino dos céus. O que o argumento do menor do reino dos céus nos impõe aqui? Qual é a dificuldade desse argumento? Vamos aplicar isso aqui de uma maneira lógica, né? De uma maneira que a gente entenda isso de uma forma mais lógica e mais racional possível. Os da teoria da exclusão dizem, vocês sabem que essa passagem está lá em Mateus 11, onde Jesus diz que o menor do reino dos céus é maior que João Batista. Vamos focar só nessa palavra, para a gente ganhar um tempo aqui, nesse vídeo, e depois a gente pode escorrer melhor o versículo em outra ocasião aqui que a gente vai continuar falando. Essa expressão, o menor do reino do céu, se refere à instância máxima do que é pequeno. Então, o máximo do pequeno é esse menor, porque está falando o menor. Então, o menor, o mínimo do reino dos céus é maior que João Batista. Se o menor de todos, que ninguém é mais menor que ele, é maior do que esse João Batista, logo João Batista não pode ser menor que esse. Se não pode ser menor que esse, então João Batista não foi contado como o menor do reino dos céus, mas sim este menor, indicando que João não entrou no céu, porque este menor é maior que ele. Se este menor, que é o menor de todos, é maior que ele, não resta mais nada para João. Logo, João ficou de fora do reino. Muito lógico, inclusive, né? Tem uma lógica aí, porque se você pega o menor, o máximo do menor, e o máximo do menor é maior que João Batista, não sobrou nada para João Batista. Então, em teoria, eu estaria fora do reino dos céus. Qual o problema desse argumento? Que quando Jesus fala que o menor do reino dos céus é maior que ele, antes é a ocorrência que Jesus diz: não surgiu ninguém maior que João Batista. Ou seja, ninguém, em todo o surgimento da raça humana, foi maior que João Batista. Qual o problema disso? Todos os filhos de Adão até o nascimento do próprio João, ninguém foi maior que João. É lógico que isso não inclui Jesus, obviamente, mas ninguém foi maior que João Batista. Se o menor do reino dos céus, que herdou o reino dos céus, é maior que João, logo João não entra, é verdade. Só que também todos que surgiram nascidos de mulher não poderão entrar, porque todos nascidos de mulher são menor que ele. Se o menor é maior que João e todos os outros são menores que João, João está fora e juntamente com João, todos os filhos de Adão, todos os profetas, todos os homens notáveis da história da humanidade estão fora do reino. Isso inclui Abraão, Isaac, Jacó, isso inclui Isaías, Daniel, Davi, Joel, Amós, Jonas, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Isso inclui Elias, Eliseu, os patriarcas. Inclui todos. Todos estão fora do reino. Percebe que não tem. É inconclusiva essa questão? Tem alguma coisa aí que não está bem colocada? Tem. E o que é? Os da teoria da exclusão de João Batista estão olhando a pessoa, quando deveriam olhar o local. Quando Jesus fala que no reino o menor será maior que João, ele está querendo dizer, ele está querendo comparar dispensações. Ele está querendo dizer quanto o reino é grande. Porque o menor do reino é o maior que o maior de todas as eras. Então está comparando era com era. Dispensação com dispensação. Local com local. Imagine um exemplo aqui bem simplório. Um exemplo aí de última hora. Imagine você encontra um povo, uma civilização, um povo, um país pequeno, paupérrimo, insignificante, pobre, com poucos recursos. E nesse povoado, nesse país pequenininho, nesse país pobre, é elegido o seu maioral, o seu líder.
E esse líder é colocado como rei, juiz e também um sacerdote. E eles oferecem a ele come do melhor, ele tem o melhor, tudo é oferecido a ele é colocado como grande. As melhores vestes estão com ele. Mas as melhores vestes que veste esse homem ainda são vestes ruins. Não são vestes muito boas. Não são vestes de grande padrão. De repente descobrem, né? O jornalista lá fazendo ali uma matéria descobre esse povoado e pega esse homem e fala assim, vamos conhecer a América. E leva ele para os Estados Unidos. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele começa a ver na rua vários mendigos. Naquelas jaquetas, né? Naquela época do frio, aquelas jaquetas, aqueles gorros e tal. E ele descobre que a roupa dos mendigos é muito melhor que a dele. Depois ele descobre que aqueles mendigos são as pessoas que estão na rua. E o jornalista fala para ele, isso aqui são pessoas que não têm teto, não tem nada, eles vivem na rua. Aí descobre que eles têm um café da manhã no albergue, que eles fazem um lanche. E na hora que eles vão mendigar, eles recebem dólar. Quando ele descobre o valor do dólar, ele vê que no câmbio, o dólar vale mais do que todos os seus bens que tem. Um dólar vale mais do que tudo que ele tem na sua terra. Quando ele percebe, ele se vê que na sua terra ele é grande, mas ali ele se vê como pequeno, menor que os menores daquele país. Quando ele volta pro seu local, ele diz, o menor daquele lugar que eu visitei é maior do que eu. É isso, meus irmãos. Quando você compara o reino dos céus com qualquer era, o menor do reino dos céus ele vai ser maior do que aquele que é maior de qualquer era. Aquele menor que passou com aquela graminha a mais que foi pesada a favor dele, que ele passou naquele momento de escape, porque ele teve um pouquinho mais de misericórdia. Ele passou com aquela nota mínima na prova, com a ajuda ali do professor, e o professor viu ali que ele acertou e tal, e deu aquela nota mínima. Ele passa no mínimo do mínimo. Esse é maior que todos. O senhor está querendo dizer que aquele que é menor no reino é maior que todos da era antes do reino. Agora, isso não está dizendo que João está excluído do reino, porque se João está excluído do reino, todos os outros estão. Os profetas estão. Mas se a gente lê, por exemplo, Lucas capítulo 13, é dito assim, eles viram Abraão, Isaac e Jacó. Quando virdes Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas, todos, no reino, e vós, do lado de fora. Então os profetas vão estar no reino. Inclusive o maior dos profetas, que é João Batista. Então, esse argumento do menor do reino dos céus é falho, inconclusivo, apócrifo, a sua dedução é ilógica, embora haja lógica para construir, a conclusão é ilógica, tá? E tem mais um detalhe. Se João é o maior dos nascidos de mulher, esse que é menor do reino dos céus também nasceu de mulher. Então o menor do reino dos céus, que é maior que João, também é menor que João, porque João é maior dos nascidos de mulher. Percebe como isso fica incongruente? Como isso não fecha? Como que o menor do reino dos céus, que é maior que ele, é menor que ele? Porque Jesus disse que o menor, que os nascidos de mulher, todos os nascidos de mulher, é menor que João. Então, quando que ele deixa de ser menor que João por ter nascido de mulher e passa a ser maior? No reino. Então, o que faz a pessoa ser grande é o reino. É lógico que tem a questão material também, pessoal, as pessoas vão ter um corpo místico, glorificado, vão ter um corpo resplandecente, cheio de luz, que rompe as leis da física, da matéria. Vão ser pessoas que não vão estar embarcadas no tempo, no espaço, elas vão ser pessoas completamente glorificadas, com um corpo que supera tudo. Né? Mas o foco não é esse. É o foco que o reino torna o menor, maior que todos de outras eras. Tá bom? Então, esse é o argumento do menor do reino dos céus. Ele tem que ser posto de lado, porque a sua dedução final é incongruente e inconclusiva. No argumento da dúvida. Agora nós temos o argumento da dúvida. O que é o argumento da dúvida? Aqui que está o ponto principal. Porque aqui realmente aparece a falha de João. O que acontece? João, ele envia alguns discípulos para perguntar para Jesus se ele era aquele que haveria de vir ou se deveria esperar outro. E Jesus, na resposta, ele diz os sinais que ele vem fazendo. Vamos olhar aqui. Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 2. Como João, no cárcere, tivesse ouvido falar das obras de Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que haveria de vir? Ou é outro que devemos esperar? Respondeu-lhe Jesus. E de contar a João, os que estão ouvindo, e o que tais ouvindo e observando. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Bem-aventurado aquele que não achar motivo de tropeço. Então, essa é a passagem que os da teoria da exclusão dizem que Jesus excluiu João do reino. Com essa resposta, né, bem-aventurado aquele que não encontrar pé de tropeço em mim, ele exclui João do reino por causa dessa resposta. Ele rejeita João por causa da dúvida, e João é excluído do reino. Se até então tudo que eu disse foi derrubado,
dentro do argumento bíblico, chegando aqui, eu teria que aceitar que a dúvida fez com que João caísse e sofresse queda. E Jesus teria julgado aqui pela expressão bem-aventurado que não encontra tropeço em mim, julgando que ele encontrou tropeço. E João encontrou tropeço, logo João estaria fora do reino. Em fundamento, lembra? A gente não pode negar as expressões, as articulações daquilo que nós estamos opondo. Nós temos que abrir o entendimento e ver cada ponto daquilo que se opõe ao que a gente está defendendo. Tem fundamento. João realmente falhou. Ele duvidou. Se essa dúvida é uma dúvida legítima, ou aqui que está o problema, se a gente pode julgar que ele usou essa dúvida, essa suposta dúvida, para despertar Jesus para sua situação no cárcere e talvez Jesus libertá-lo, por isso que talvez Jesus use a expressão tropeço e não dúvida, né? Porque achar tropeço, achar escândalo, achar vergonha em Jesus, né? Tipo, por Jesus não fazer algo por ele, talvez essa seja uma boa avaliação do momento de João, ou ainda que fosse mesmo a dúvida, apesar dele ter visto o Espírito Santo, ainda fosse talvez a dúvida. Não sabemos, eu pelo menos, Friend, não sei dizer se é uma dúvida legítima ou se ele queria despertar Jesus para a sua situação. Tá? O fato é que a resposta que Jesus dá é o suficiente. Por que Jesus dá essa resposta? Para que João conectasse a Isaías 61. Jesus sabia que João era conhecedor das Escrituras e conhecia Isaías 61, que é aquela passagem que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para dar vistas aos cegos, anunciar, pregar o evangelho aos pobres, pôr em liberdade os cativos, etc. Essa menção do que ele fez ali naquele momento, dos milagres, etc., sendo levado a João, daria a resposta para ele linkar, né, conectar com Isaías, e ali ele não poderia mais nutrir qualquer dúvida. E na profecia de Isaías ele tinha que aceitar que ele era o Cristo prometido. E aí ele saberia que não haveria outro de vir, porque só um foi ungido com o Espírito Santo para essa finalidade. Bom, eu acredito que João aqui, nesse momento, João, ele falha, ele tem a sua dificuldade, ele tem a sua dúvida ou o seu escândalo, seja como bem entender. Então, seria esse o momento que os da teoria da exclusão, a única parte realmente bíblica, honesta, que eles poderiam se apoiar para excluir João do reino dos céus. Só que tem uma coisa, meu irmão. Jesus, ele sempre vê o que nós não vemos. Isso é muito belo. Porque quando você vê a queda de Pedro, o que você vê? Um homem negando o seu Senhor 3 vezes. Você vê um covarde. O que Jesus vê? Um homem convertido que fortaleceria seus irmãos. Lembra da passagem? Satanás te pede, ó Pedro, para ajoelhar-te. Eu, porém, intercedi por ti. Porém, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. É isso que Jesus vê. O que nós vemos? Pedro negando 3 vezes. O que Jesus vê? Vê um homem fortalecendo seus irmãos. O que os da teoria da exclusão vê aqui? Vê um João cheio de dúvida, um João que se escandaliza. O que Jesus vê? Jesus vê o maior dos nascidos de mulher. Sabe por quê, meu irmão? Sabe quando que Jesus fala que João é o maior de todos que já surgiram, nascido de mulher? Ele fala depois que Jesus fala isso depois que João o Batista duvida dele. Jesus não fala antes. Porque se Jesus falasse essas coisas grandes de João antes dele se escandalizar, a gente poderia achar que João ali ele falhou e estava tudo perdido para ele. Mas Jesus, ele é tão tremendo, ele é tão diferente de nós, que ele fala as coisas maiores do seu precursor no momento que o seu precursor cai, no momento que ele de fato falha. Jesus sabia o que ele estava passando naquela prisão. E Jesus sabia também que João se arrependeria daquela dúvida ou daquilo que ele fez. Por isso que ele manda aquela resposta para João conectar com Isaías 61. Seguramente João pediu perdão, se arrependeu. Se ele falhou nesse âmbito, né, mais exagerado de se escandalizar, ele falhou e ele se arrependeu. Mas Jesus não tira a maioridade desse homem. Jesus o enaltece no seu momento mais difícil, na sua falha. Como o Senhor é diferente de nós. E você está excluindo ele do reino. E o Senhor está dizendo que ele é o maior de todos nascido de mulher. Percebe a diferença? Quando Jesus diz isso, irmão, no momento da dúvida de João. Se Jesus fala isso no momento mais sombrio de João, o que restou para nós?
O que restou? Como é que você pode excluir esse homem do reino se Jesus fala no momento mais difícil que ele é o maior dos profetas? E vou te dizer mais, vamos para o texto bíblico. Né? Então, quando os discípulos partiram, ele começou a falar ao povo a respeito de João. Que saístes a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas assistem nos palácios dos reis. Mas para que saístes? Para ver um profeta. Olha só, Jesus disse, para ver um profeta? Sim. Né? O que saíste? Para ver um profeta? Sim. Então Jesus diz que ele é profeta. E de acordo com Lucas, diz que todos os profetas, leia lá, Lucas capítulo 13, quando as pessoas estão chorando, eles choram quando verdes Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas no reino e vós lançados fora. Todos os profetas, inclui esse profeta aqui. Sabe por quê? Porque ele fala assim, ó, o que saístes a ver? Um profeta? Aí ele diz, sim. Só que ele coloca um acréscimo. Ele diz, sim. O que saístes a ver? Um profeta? Sim. Aí ele acrescenta, mais que um profeta. Daí você vai excluir ele do reino dos céus. E ele diz que ele é mais que um profeta. E Lucas 13 diz que todos os profetas estarão no reino. E o mais que o profeta não vai estar. Hã? É você que está certo ou é o Senhor que está certo? Eu devo confiar na sua palavra ou na palavra daquele que o céu e a terra passam, mas nenhuma linha da sua palavra se desfaz? Aquele que é chamado de Logos na eternidade. Quem que eu devo confiar? É ele que disse, meu irmão. Mais que um profeta. Continuemos. Este é aquele que está escrito, eis que envio eu ante a tua face o meu anjo, que há de preparar o caminho diante de ti. Em verdade te digo, não tem aparecido entre os nascidos de mulher outro maior que João Batista. Mas o que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde o dia de João até agora, o reino é tomado à força. E os que se esforçam são os que o conquistam. Pois todos os profetas e a lei até João profetizaram. E quereis recebê-lo, ou como está na Almeida atualizada, e quereis aceitar, se quereis aceitar, este é Elias que há de vir. Aí ele conta uma parábola, depois que ele fala que João é Elias, aí depois aqui no versículo 18 ele diz assim, pois veio João, não comendo nem bebendo, dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, dizem, é um homem glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. A sabedoria é justificada pelas suas obras. Irmãos, eu nunca vi, em momento algum, aqui uma enaltação de Cristo a alguém como essa. Você consegue achar Jesus enaltecendo alguém mais do que João Batista em toda a Escritura? Colocando ele numa situação tão alta, tão elevadíssima. Dele ser o maior, dele ser mais que um profeta, e dele ser Elias, que João humildemente diz não ser Elias, e Jesus diz, ele era o Elias sim. Só não concluiu o fato dele ser Elias porque me rejeitaram também. E a prova de que João foi rejeitado é no final, quando ele fala assim, vem João não bebendo vinho, não comendo, como um glutão, e dizem tem demônio. E a gente sabe que Jesus depois foi chamado de uma pessoa que tem demônio, tem Beelzebub. Ele sabe o que aconteceu com o primo dele, ele sabe o que aconteceria com ele. Ele sabe da rejeição do seu primo, e ele sabia da rejeição dele. Irmão, meu irmão, como você pode dizer que esse homem, João Batista, está fora do reino dos céus? Você tem que arrancar todo o capítulo de 11 de Mateus para criar essa dedução. E tirar todo o reconhecimento que o senhor fez dele. Não fecha, meu irmão, não fecha. O argumento da dúvida tem que ser posto de lado. Vamos agora para nosso último argumento, que é o argumento do amigo excluído. Do que se trata o argumento do amigo excluído? Esse argumento vai falar que o amigo de João 3, que é o amigo do esposo, lá em João 3, 29, é o mesmo amigo de Mateus 22, 12. O amigo de Mateus 22, 12, ele vem da parábola do rei que faz as bodas do seu filho. E na parábola ele manda o convite aos convidados, mas os convidados rejeitam o convite e rejeitam também o filho. Aí depois o rei, ele vai lá e extermina a cidade e ateia fogo nela. Depois ele manda de novo fazer o convite para as bodas, mas agora encontrando bons e maus pela rua e vai pegando todo mundo e coloca ali para que encha, né, a festa, as bodas. Tá? Isso está em Mateus capítulo 22. O que acontece? Depois que o rei se ira,
lá no versículo 7, depois manda nas encruzilhadas chamar todos os que eles encontrassem para a festa. No versículo 11 vai aparecer o seguinte: mas entrando o rei para ver os convivas, notou ali um homem que não trajava a veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então o rei disse aos servos: atai-o de pés e mãos, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, poucos escolhidos. Aqui, meu irmão, aqui os defensores da exclusão têm a coragem de dizer que esse amigo, que é uma interjeição, está no caso vocativo, que está chamando aquela pessoa, ô amigo, é o amigo que aparece em João 3,29. Vamos ver o que está escrito em João 3,29 para a gente não ter qualquer dúvida. João 3,29. O que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo está presente e ouve e se regozija por causa da voz do esposo, pois este meu gozo está completo. É necessário que ele cresça e eu diminua. Esse amigo aqui é João falando de si em relação ao esposo, que é o Senhor. Então ele estava feliz em que o Senhor estivesse sendo engrandecido, né? Porque foi nesse momento que eles falaram que Jesus estava batizando mais que ele, então ele fica feliz. E depois o desfecho é que ele cresça e eu diminua. Né? Isso concilia muito bem com Mateus 3,11, que diz assim: não sou digno de carregar as suas sandálias. Era assim que João se via, né? Como pequeno, diminuto, diante do seu amado Senhor. E ele se diz amigo do noivo. O que acontece? Os defensores da teoria da exclusão vão dizer que aquele amigo interjeicionado, que é uma interjeição, é como aqui no Brasil, esse idiomatismo judaico, né, amigo, é muito parecido no Brasil quando a gente vai, por exemplo, num restaurante, e se a gente fosse chamar o garçom de uma forma mais formal, a gente falaria, garçom, por favor. Ou de uma forma mais informal, a gente poderia falar, ô amigo, traga aí mais uma água com gás aqui para mim, por favor. Né? Ou quando você para na rua para pedir detalhes, informação sobre localização, endereço, você fala, amigo, você poderia me dizer onde é a rua A9? Né? Você poderia falar colega, amigo, camarada. E o pessoal pega essa expressão e conecta com João 3,29. Não faz o menor sentido. Uma correlação completamente forçosa. Não tem a menor chance disso acontecer. Só que, ao mesmo tempo que isso é tão forçoso, eu percebi uma ignorância no grego bíblico. Uma ignorância, às vezes, trivial, que pessoas que não conhecem o grego bíblico não cometeriam se simplesmente examinasse com diligência à luz do texto original. Porque a palavra que está ali, no caso vocativo, em Mateus 22,12, o substantivo ali é reitairos, que significa camarada, companheiro, parceiro. Se você procurar em bons léxicos, principalmente o léxico de sentido bíblico, você vai ver que é a ideia de você colocar uma pessoa num grupo, uma pessoa desconhecida num grupo, ou chamar um desconhecido. Reitairos. E o amigo de João 3,29, amigo do noivo, amigo do esposo, é filós. São substantivos completamente diferentes. Né? Filós é um artigo. O reitairos ali é uma expressão no vocativo, que não tem nada a ver. Reitairos é uma pessoa que você não tem intimidade, é uma pessoa geralmente desconhecida, ou com pouco conhecimento. É uma pessoa que você faz alusão a chamá-la. Por isso o caso vocativo. A gente faz isso muito no Brasil. Quando a gente precisa chamar alguém, a gente chama colega, ou parceiro, ou companheiro. É muito parecido com esse idiomatismo hebraico. Meu irmão, você tem coragem de conectar duas situações como essa, que não tem nada a ver com a outra. Ainda que fosse a palavra filós mesmo, não teria nada a ver com a... O que faria você ter essa conexão? Exceto se não for a sua ilação, essa ideia sua que você tem insistido em dizer, em prejugar um servo do Senhor, para dizer que ele é um amigo excluído. Para que tivesse alguma chance mínima disso poder ser interpretado dessa forma, a melhor maneira era você ter encontrado um artigo na palavra homem, né? Porque quando o rei vai inspecionar os convivas, é dito ali que ele nota um homem. Aquele homem não está articulado, é um homem, ou seja, é um homem. Para que pudesse fazer uma conexão, possível conexão a algum outro personagem, esse homem deveria estar articulado. Nota o homem. Aí você poderia falar, esse homem é esse personagem que está momentos antes da parábola, ou em algum outro momento do enredo ali da parábola, ou alguma outra pessoa, algum outro personagem. Mas nem essa chance você tem por causa da ausência do artigo no homem. Era a única chance, talvez,
de você pelo menos ter o direito interpretativo, disso não ser apócrifo. Porque essa ideia, essa interpretação é completamente apócrifa. Não tem nada a ver o amigo de Mateus 22:12 com o amigo de João 3:29. E isso revela uma ignorância, não só da interpretação bíblica, mas do texto original grego. Logo, a teoria do amigo excluído, além de não fazer qualquer sentido hermenêutico, exegético, é uma ideia muito forçosa, que só está na cabeça daqueles que creem que João Batista foi julgado antecipadamente antes do tribunal de Cristo e foi colocado para fora do reino dos céus. Então a gente termina essas argumentações sem encontrar nenhuma que se sustente até o final, nenhuma que se sustente a diligência bíblica. Sim, existem argumentações fortes, mas todas, quando examinada ao teor bíblico de forma firme, a gente não encontra nenhuma base. A gente não encontra conexões sólidas. E a gente não encontra elo escriturístico. O que eu quero dizer com isso? Não encontra respaldo nas profecias. Não encontra respaldo nos outros testemunhos. Ao contrário, Paulo enaltece João. Ao contrário, a gente vê Apolo como alguém que, influenciado pelo ministério de João, se torna poderoso em palavras, um homem de precisão. Ao contrário, a gente vê Cristo exaltando esse homem. E ao contrário de todas as coisas, a gente vê profecias. Profecias só podem ser pronunciadas se elas forem cumpridas. Nenhuma profecia diz que João, por exemplo, deveria ser seguidor, discípulo. Nenhuma profecia previu a sua queda. Nenhuma profecia prevê que ele falha. Então não existe, meus irmãos, nenhuma ligação com João estar fora do reino dos céus, exceto aquilo que está na cabeça dos que defendem essa teoria. As singularidades de João. Eu tenho que falar um pouquinho das singularidades de João antes de a gente terminar esse vídeo. As singularidades de João estão em: ele é o maior de todos os homens, pronunciado por Jesus. O único na história da humanidade que é dito que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Aliás, o ministério de João acontece de forma intrauterina, tá? O ministério de João não é quando ele vai no deserto comer gafanhoto e locusta, não, e mel silvestre. O ministério de João acontece quando ele encontra a sua tia no ventre da sua mãe. Ele adora aquele que estava no ventre da sua tia. Ele está muito antes de Simeão e Ana, e também está muito antes dos magos do leste, que foram os primeiros, né, junto com os pastores lá também, que foram os primeiros a adorar o Senhor, a conhecer o Senhor. João, muito antes deles, já fez isso, no ventre da sua mãe. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo no ventre, então ele poderia adorar o Senhor Jesus no ventre. Ninguém na história da humanidade fez isso, ou teve isso. Então nós encerramos esse vídeo. Eu só quero fazer mais algumas considerações para os irmãos que não entendem como que funciona, né, o teor profético. Todo teor profético, quando tem ocorrências que são antagônicas, o teor profético as prevê de alguma maneira. Esse antagonismo pode ser tanto bom como ruim. Por exemplo, o antagonismo de Pedro. Pedro nega Jesus, mas a profecia de Jesus diz que ele fortaleceria seus irmãos. Então ele não coloca o antagonismo. Ele não deixa de apontar, né, o desfecho final, que seria antagônico ao desfecho ao que acontece no início. O desfecho e o início, eles estão dentro da profecia. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que o descendente da mulher pisaria na serpente. Essa é a vitória. Só que o antagonismo não deixa de ser previsto no teor profético, porque diz que a serpente também feriria o seu calcanhar. Percebe? Então a profecia, ela tem o radar de perceber os antagonismos. O início e o desfecho. Por isso que tem coisa que a gente vê que ainda não aconteceu na profecia, mas a gente sabe que acontecerá. Porque a profecia, ela prevê, né, certas coisas que ainda vão acontecer. Então ela pode começar de um jeito e terminar de outro. Né? Tem muita coisa que a gente vê da vinda do Senhor que não aconteceu na primeira vinda do Senhor, mas a gente sabe que vai acontecer na segunda vinda, porque isso está dentro do teor profético. Se a queda de João fosse uma coisa conclusiva, ela teria que estar dentro do teor profético. Ela deveria ter sido prevista por Isaías, Malaquias e o anjo Gabriel. Por exemplo, lembra no caso de Eliseu, que ele encontra Azael, que seria o rei da Síria? Esse seria o ponto, né? O clímax da profecia. Você vai ser o rei da Síria. Essa parte boa da profecia, aquela coisa de você trazer a mensagem positiva, a mensagem boa. Só que Eliseu, ele começa a chorar, porque no teor profético, ele acompanha o desfecho. E o desfecho é que aquele rei da Síria ia matar muitos do povo de Israel. Agora, Eliseu não viu só ele sendo o rei da Síria. Eliseu também viu a parte ruim. Por exemplo, Simeão, quando ele vai falar com Maria, ele fala que acerca de Jesus, que Jesus seria colocado para levantamento e queda de muitos. Né? E ele coloca, né, Jesus como aquele que haveria de vir como o Salvador,
o Salvador do povo, o Redentor, ele coloca Jesus como o nosso Redentor, o esperado, o Messias, aquele que vai levantar e derrubar muitos. Só que quando ele vai trazer o desfecho da profecia, ele traz algo muito pesado. Ele diz assim para Maria: e uma espada atravessará a tua alma. Pesado, né? Poderia ter tirado essa parte, né, pesada da profecia. Mas não, por quê? No teor profético, a profecia contempla tudo: o bom e o ruim, o início, o desfecho, os antagonismos. E onde está a profecia prevendo a queda de João, a falha de João, a exclusão de João do reino dos céus? Então, meu irmão, que o senhor possa te esclarecer melhor. Eu agradeço muito a pergunta da friend Nena, nossa irmã, a Maria Helena. E eu digo aqui, abertamente, ousadamente, e também com amor aos irmãos, de um modo geral, que pensam igualmente diferente de mim. Isso que você diz de João é um risco, irmão. É uma perda. E como eu te mostrei aqui, esses 8 argumentos não se sustentam. Se você tiver errado, você simplesmente se você tiver certo, você constatou que uma pessoa foi excluída do reino. Mas e se você tiver errado? Quando naquele dia no tribunal de Cristo tudo for descoberto, tudo for manifestado, você vai ser manifestado do jeito que você é. Você não vai ter nenhuma cobertura. Como é que fica esse julgamento que você fez? E a propagação disso? Você vai dizer, mas você também pode estar errado. Eu posso estar errado. Mas se eu tiver errado, talvez eu seja acusado de ter tido boa fé como servo do Senhor. O que nós vamos ter diante do Senhor naquele dia? Então acho que pode ter perdas, irmãos. O motivo do vídeo, além de tantas outras coisas, é colocar isso diante de você. Eu lembro que quando eu fiz uma viagem em 2005 para São Paulo, a primeira vez que eu ouvi falar sobre João, essa queda, possível queda de João, o irmão falou assim: João foi colocado, a cabeça de João foi colocada numa bandeja porque ele quis ser cabeça. Ele quis encabeçar. Ele não seguiu Jesus. Eu achei aquilo inovador, muito interessante, eloquente, forte. E fiquei com aquilo. Depois de um tempo, irmãos, o Espírito Santo me pesou. E eu falei, tá errado. E aquilo foi me pesando, eu fui me angustiando e eu me arrependi de ter dado crédito àquilo que aquele irmão falou. E depois, investigando de forma bíblica, eu percebi que estava completamente equivocado aquilo. E não foi uma investigação profunda, não foi pouca. Até eu percebi que depois de um tempo viria esse movimento aí, esses irmãos aí, esse grupo, com seu líder, que tem uma certa fama aí no YouTube, trazendo de volta esse assunto, mas de forma descuidada, apressada e equivocada. Tá? Que você, assim como eu, possa também ser iluminado e não aceitar isso que dizem daquele que foi chamado do maior de todos nascido de mulher. E quem disse isso? O juiz de toda a terra. O tribunal de Cristo não chegou. Eu não posso dar nenhum veredito acerca de qualquer pessoa. Que o Senhor nos dê mais do seu entendimento. Que Ele possa esclarecer você melhor. Eu fico por aqui. Agradeço mais uma vez a irmã Maria Helena pelo assunto. E a gente vai seguindo adiante aqui no nosso canal doperegrino.com. Quero também passar para vocês que esse vídeo ele vai ter um artigo no site, né, um estudo, um post no site para que você possa ler alguns detalhes que possam ter faltado nesse vídeo. Provavelmente vai estar nesse artigo. Você possa ler e estudar melhor acerca desse assunto. Da teoria da exclusão, os 8 argumentos infundados que não resistiram ao teste bíblico. Tá bom? Obrigado por estar aqui comigo. A gente vai prosseguindo. Nos vemos logo ali.